Paz, queridos. Glórias ao nosso Senhor. Eu reforço a indagação que o nosso irmão amiguinho fez na abertura. Os irmãos estão felizes em estar na casa do Senhor? Felizes de estar na comunhão com os irmãos? Alegres por estar na presença de Deus? É uma alegria, amados, que nunca deve deixar de ser nova para nós. Ela não pode envelhecer. E, queridos, os irmãos se recordam, há uns domingos atrás, que nós ficamos umas 2 semanas lendo Lamentações. Não vamos abrir Lamentações hoje, tá? Mas nós ficamos lendo Lamentações, falando sobre tristeza. E é muito oportuno nós estarmos nesse tema de alegria hoje. Nós cantamos de celebrar com júbilo, com euforia ao nosso Senhor. Nós falamos sobre alegria, sobre o renovo de Deus. E hoje, queridos, a palavra que eu queria trazer para os irmãos também tem esse tema. De estarmos alegres diante do Senhor, alegres pelo que Ele tem feito, por tudo que Ele já nos fez e por quem Ele é. Queridos, quero convidá-los a abrir no Salmo 30 comigo. Enquanto os irmãos abrem, queria até complementar que nós falamos umas vezes aí nos domingos passados a respeito das tristezas da vida, das coisas que nos sobrevêm. E, de fato, nós estamos suscetíveis a tristezas e a decepções, a frustrações na nossa vida, né? Mas existe na vida do cristão um tipo de tristeza, uma espécie de angústia da alma, que só acontece no momento que ele está ausente do Senhor e ele sabe, conhecendo o Senhor, sabe que ele não deveria estar ausente. Então, esse tipo de tristeza é completamente diferente de uma tristeza que vem por causa de alguma circunstância terrena. É uma tristeza que parece que ela é muito maior. Ela é muito mais profunda, Ela ataca o mais profundo da nossa alma. E é sobre essa dualidade, essas duas coisas que nós vamos falar hoje. Essa profunda tristeza de estar longe do Senhor e, em contrapartida, essa alegria de estar no Senhor, né? E, queridos, o Salmo 30, a partir do versículo 6, fala exatamente sobre isso que nós vamos abordar hoje. O texto diz o seguinte, acompanhem comigo. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Vamos orar, queridos. Amado Senhor, a tua alegria, verdadeiramente, ela é eterna, Senhor. A tua ira pode durar uma noite. A nossa tristeza pode durar uma noite, um período curto de trevas, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. A tua luz brilha novamente, nós podemos te contemplar e ser felizes na tua presença. Amado Senhor, nos ensina essas verdades essa noite, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para compreendermos a tua santa e tão profunda palavra. Querido Senhor, nos acompanhe e permaneça conosco no restante dessa noite, no nome de Jesus. Amém. Esqueci. Queridos, esse trecho que nós lemos, ele tem um pano de fundo. Esse salmo, queridos, Salmo 30, talvez em algumas bíblias dos irmãos, ele tem um título que diz Salmo e canção na dedicação da casa. Salmo de Davi. E, queridos, normalmente quando a gente vê casa no contexto de Israel, a gente automaticamente remete ao templo, a dedicação do templo, a casa do Senhor, né? E existem algumas dúvidas se realmente essa canção é na dedicação da casa do Senhor, do templo,
Porque o templo foi ser erguido só com Salomão, né? E o tema dele não tem tanto a ver com algo consagrado e com algo do templo, né? Mas, de qualquer forma, a dedicação do templo não deixa de ser uma opção plausível para a motivação da escrita deste salmo. Entretanto, outra possibilidade, queridos, que é um pano de fundo que faz, ao meu ver, um pouco mais de sentido com todas as afirmações aqui de Davi, é que este salmo ele é composto para o momento da dedicação da casa do rei, do palácio. Isso é outra alternativa plausível, que para mim faz mais sentido pelo conteúdo do salmo, né? E é interessante, queridos, beleza. Este é um cântico, um salmo que fala, que tem por objetivo ser tocado ou no templo ou no palácio, na inauguração do palácio do rei. E este salmo, queridos, ali no começo, na parte que a gente não leu, conta uma espécie de experiência que Davi teve, uma experiência pessoal que parece muito ser alguma enfermidade que Davi teve. Ele passou por alguma enfermidade, talvez esteve à beira da morte, e o Senhor o sarou de uma maneira poderosa. Por que isso, queridos? Porque ali no começo, no versículo 1 a 3, ele fala que ele foi exaltado. E ele fala bastante sobre livramento da vida, no sentido que tu fizeste subir minha alma da sepultura, conservaste minha vida. E daí no 2, principalmente, tu me saraste, que indica algo físico realmente, né? E logo em seguida ele fala sobre a alegria, esse trecho maravilhoso aqui, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, o pano de fundo parece ser esse. Um cântico na inauguração, na dedicação do Palácio do Rei, que fala sobre uma experiência que o rei teve de uma enfermidade que o fez adoecer até quase a morte, e o Senhor o sarou, restaurando tanto a sua saúde quanto a sua alegria. E, beleza, ok. Todo esse trecho aqui do 1 ao 5 fala essas coisas externas, essas coisas do corpo do salmista, do corpo de Davi, da sua saúde ou da sua situação diante dos inimigos, que também pode ser, mas o mais provável é a sua saúde. Entretanto, do 6 em diante, que foi o trecho que nós lemos, Davi parece que ele expressa para o leitor, para o ouvinte do salmo, as circunstâncias que se encontravam o seu coração antes, durante e depois este acontecimento que quase o tomou a vida. E, amados, esse trecho aqui todo, do 6 ao 12, a gente consegue dividir ele em 3 partes, como de costume, né? O versículo 6 e o 7 é a altivez de um coração independente, o orgulho de um coração independente. O 8, o 9 e o 10, o clamor de um coração humilde. E o 11 e o 12, a alegria do livramento de Deus. Então, queridos, todo esse início, esses 2 primeiros versículos que nós vamos ver, Davi ele toma um posicionamento de altivez, de orgulho, que nós vamos ver aqui. O salmista ele começa, amados, falando de uma maneira bem ousada, determinando coisas sobre a sua vida, falando: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Queridos, é incrível. Davi ele expressa aqui, né, por meio dessa frase aqui, não vacilarei jamais. Vacilar ele tem o sentido de escorregar, de ser abalado, de tremer. Então, eu não vou ser abalado, nunca. Nunca vacilarei, nunca escorregarei no meu caminho. Eu estou firme, eu estou confiante. E, de fato, Davi apresenta uma autoconfiança bem ousada nessa frase de não vacilarei jamais. Como é que ele pode ter certeza, né? É uma baita de uma confiança. E, queridos, é interessante, né? Porque nós somos ensinados por aí afora que nós devemos ser autoconfiantes, né? Que nós temos valor e que nós devemos andar de cabeça erguida e confiarmos em nós mesmos, não nos botarmos para baixo também. E querendo ou não, a palavra de Deus ela também confirma esse fato que nós temos valor. O ser humano, o homem, o indivíduo, cada um em especial, tem
o seu valor intrínseco. E isso nos faz, queridos, perceber o nosso valor, é claro, e nos faz, de fato, não querer nos rebaixarmos, né? Nós devemos, sim, ser confiantes. Mas eu pergunto, queridos, diante de tudo isso, diante dessa realidade, beleza, o ser humano tem valor. O ser humano tem que ser confiante, não pode ser um desistão, um desanimado com a vida. Qual foi o erro de Davi aqui nessa afirmação? Não vacilarei jamais. Justamente o que veio antes, querido. O que veio antes ali do não vacilarei jamais? Quando eu falo, os irmãos podem... Eu dizia na minha prosperidade. Não vacilarei jamais. Opa! Aí temos um problema, né, queridos? É engraçado a gente falar sobre valor humano. É muito interessante a gente falar sobre valor humano, porque diante de uma sociedade que descarta tanto a existência de um Deus, ou deixa de lado a existência de Deus, falar do valor humano sem falar de Deus não faz sentido. Por que não faz sentido, queridos? Suponhamos que, de fato, nós chegamos aqui onde nós estamos como povo, como humanidade, como sociedade, seguindo a regra da sobrevivência dos mais fortes. Beleza? Nós conquistamos pelo nosso forte braço, nós evoluímos, e nós que somos mais fortes intelectualmente e enfim, conseguimos dominar a criação, e agora nós somos os grandão do mundo. Sobrevivência dos mais fortes. Se eu cometo um homicídio, não é sobrevivência dos mais fortes também? O que tem de errado? Se eu seguir o curso natural das coisas e tomar a vida de um semelhante, sendo eu mais forte e mais sagaz do que ele. Se nós seguirmos a lei do sobrevivência dos mais fortes, eu tenho mais valor do que ele, porque eu consegui vencê-lo. Mas, queridos, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, se nós somos alvos da cruz de Cristo, e se diante de um Criador que fez todas as coisas, nós temos valor, aí sim, nós verdadeiramente temos valor. Aí sim eu consigo justificar que pessoas diferentes, com habilidades diferentes e de estilos diferentes de vida e até de características físicas têm o mesmo valor. Amados, o que eu quero dizer com isso? Nós só temos valor se considerarmos a Deus. E neste momento aqui, a única coisa que Davi não fez foi considerar a Deus. Ele viu em si mesmo valor, ele viu nas suas conquistas valor, e ele atribuiu esse valor à sua prosperidade. E é interessante que Davi tenha cometido este delito contra a lei do Senhor, porque justamente por isso, o Senhor já havia previsto que... o Senhor conhece o coração do homem e sabe que ele é levado a confiar nas suas riquezas e desconsiderar a Deus. Por isso que a própria lei diz, lá em Deuteronômio, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentados as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E digas ao teu coração, minha força e minha fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Queridos, a lei já, 400 anos antes, mais ou menos, alertava de uma armadilha que o homem cai, que é justamente essa armadilha que Davi caiu. Uma armadilha, queridos,
que não só prejudica o relacionamento com Deus, mas também pode chegar ao ponto de interrompê-lo. Nós vamos entrar nesse ponto de interromper depois. Mas é algo horroroso, algo terrível que o Senhor abomina: o orgulho. Amados, o coração de Davi aqui nesse momento, diante da sua prosperidade, diante do seu sucesso militar, diante do seu governo influente e poderoso, ele se encheu de orgulho. E orgulho queridos, segundo a Escritura, segundo Paulo em Romanos 12, pensar de si mesmo além do que convém. É interessante que Paulo, quando fala sobre pensar de si mesmo além do que convém, logo em seguida ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo e a igualdade entre os irmãos. Ele vai falar que cada irmão, cada membro do corpo tem a sua operação e todos são importantes. Justamente essa visão de Deus de que todos têm um valor intrínseco e que nenhum membro deve se exaltar acima dos outros. E isso, na verdade, é um padrão não só para a igreja, mas é um padrão de Deus. O orgulho é algo abominável, muito mais abominável no meio da igreja, mas é abominável no mundo para o Senhor. E, queridos, esse orgulho e essa superioridade, principalmente essa aqui, que a gente identifica bastante na vida de Davi, ela culmina em uma autossuficiência. E a autossuficiência, ela vai implicar em independência de Deus. Quanto mais eu vejo valor nas minhas coisas, quanto mais eu vejo valor na minha vida, nas minhas riquezas, nas minhas conquistas, mais eu me sinto independente do Senhor. E isso, eu não digo... Isso eu digo que é uma regra do nosso coração pecaminoso. É o nosso Adão, o Lúcifer, que tenta ficar separado de Deus, querendo a sua própria suficiência, o seu próprio controle sobre as coisas. Na verdade, foi o pecado de Adão isso. E, queridos, isso é completamente oposto, por exemplo, à ordenança que o nosso Senhor Jesus fez, que nós falamos no culto passado, não foi no retrato, foi no culto passado, de sermos como crianças. A criança, ela é completamente dependente. Mas quanto mais nós crescemos, mais nós queremos ser independentes do Senhor. E, queridos, a gente pode pensar, a gente pode olhar para Davi, para esse Davi, e pensar, que vacilão, né? Ele, tanto cheio de livramento do Senhor, cheio de história para contar de Deus. Pensa lá, se eu estivesse na frente do gigante e vivisse aquilo, eu nunca mais ia me afastar do Senhor. Eu sempre ia entender que Ele que eu sou suficiente somente nele e que eu preciso dele a todo momento. Mas, queridos, a verdade é que nós estamos bem pior do que Davi. A gente é tão rápido em esquecer o quanto que a gente precisa de Deus. A gente é tão rápido em levar o nosso coração para um lugar de independência e tentar levar a nossa vida sozinhos. E, queridos, isso é um mal que, ao meu ver, ele alcança todo mundo. Muitas vezes, nós olhamos para os nossos investimentos para o futuro e nós pensamos, beleza, estou bem, estou tranquilo, estou suficiente. Ou, às vezes, a gente olha para a nossa conta vazia e pensa, quando ela estiver cheia, aí sim, eu vou estar suficiente, vou estar completo e pleno. E pior, queridos, eu até consigo ver, e isso às vezes até eu falho nisso, na nossa própria vida cristã, na nossa própria santificação, nós podemos ser tanto alvos da graça de Deus que nós atribuímos isso a nós mesmos. Exemplo. Essa semana, eu li um monte de escritura, estudei um monte, orei um monte, estou santo. Como eu estou santo, estou disciplinado. E isso sobe para a cabeça. Pode ser a coisa mais santa do mundo, mas sobe para a cabeça. Porque daí o que começa? Aquele irmão ali, posto que ele não ora tanto quanto eu. E, sem ofensa. E, queridos, isso é um mal. Isso é um mal que nos cerca a todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, inclusive na vida cristã. E
nós devemos estar sempre atentos, queridos. Sempre atentos para uma realidade que nós esquecemos. Que nós, sim, temos valor, mas nós só temos valor em Deus. Nossa carne, nosso sangue, o nosso ser sem Deus não vale de absolutamente nada. E essa realidade de que nós não valemos nada sem Deus é exatamente o que Davi vai expressar no próximo versículo. Porque depois dele pensar, não vacilarei jamais, perdão, é o outro versículo que ele vai falar isso, mas, de qualquer forma, nós, por nós mesmos, nós somos absurdamente incapazes, ao ponto de que nós temos que sempre nos lembrar que nós precisamos do Senhor. E, agora sim, Davi expressa isso no próximo versículo, quando ele olha para a sua prosperidade, e ele fala, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Então, queridos, nesse coração orgulhoso, pela graça de Deus, Davi consegue perceber, tudo isso aqui que eu tenho, todo esse governo, toda essa riqueza, toda essa estabilidade que eu tenho, tu, Senhor, me deste, pelo teu favor, pela tua graça. E, queridos, como que nós conseguimos, em todas as áreas da nossa vida, em toda circunstância, lembrarmos de que nós não somos inabaláveis na nossa prosperidade, mas somos inabaláveis no Senhor? Sabendo que tudo que nós temos, do mais pequeno para o mais grande, é dado do Senhor, é dádiva, é graça do Senhor. E isso, querido, se nós pararmos para pensar, o emprego que nós temos é graça do Senhor. A família que nós temos é graça do Senhor. A nossa casa, a nossa estabilidade financeira é graça do Senhor. Nossos planos futuros que nós podemos pensar em ter é graça do Senhor. Essa igreja, esse local, é graça do Senhor. Porque o Senhor fez forte a montanha. O Senhor elevou porque Ele quis. Porque aprove a Ele mostrar a sua graça dessa maneira e nós sermos alvo da graça dEle. Então, queridos, se a gente acorda e a gente consegue comer um pão seco com um café forte, é por graça do Senhor. Por quê? Por que por graça? Porque se Ele quisesse, não seria assim. Se Deus quisesse, nós imediatamente a nós seria imputada a culpa do nosso pecado, a condenação do nosso pecado, e deu. Ele é completamente justo em fazer isso. Se Ele não faz isso, tudo que Ele faz, que não é essa condenação, é graça. Nossa vida cotidiana é graça de Deus. E da mesma maneira, queridos, que Deus mostra a sua graça, que Deus eleva, Deus também rebaixa. Por quê que eu digo isso? Porque Davi fala duas frases aqui. Tu, Senhor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto. Duas coisas que o Senhor fez. O Senhor elevou e o Senhor se escondeu. E a gente precisa entender, na verdade, o que é esse encobrir o rosto. O que os irmãos acham que é esse encobrir o rosto do Senhor? Será que o Senhor parou de ter ciência sobre a vida de Davi? Será que o Senhor parou de ver e agora não sabe mais o que acontece com Davi? Agora Davi está nas suas próprias decisões, agora deixado. O que é encobrir o rosto? Queridos, para a gente entender o que é encobrir o rosto, o Senhor encobrir o seu rosto, é bom a gente ir para um lugar nas Escrituras que diga o que acontece quando o Senhor resplandece o seu rosto. Existe alguma passagem, irmãos, que os irmãos se recordem, que fala exatamente isso, que o rosto do Senhor resplandece sobre algum indivíduo? Alguém? A bênção sacerdotal. Lá em número 6, quando o sacerdote ele é ordenado aos sacerdotes dar a bênção para o povo, a bênção é assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Tem até uma música que canta isso, né? Queridos, o resplandecer do rosto do Senhor, o apontar do rosto do Senhor
para alguém, para um indivíduo, ele é fortemente relacionado com bênção, com guarda, com misericórdia e com paz. E nós, na verdade, a gente utiliza uma linguagem parecida com essa, quando a gente vai orar e, por exemplo, a gente ora: Senhor, atente ao clamor do teu povo. Senhor, olhe para este pequeno rebanho. Nós falamos isso nas nossas orações. E a nossa intenção, obviamente, não é que o Senhor está com os olhos lá e agora tem que botar os olhos cá, porque senão ele não sabe que a gente está orando. Obviamente não. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a ideia, queridos, do resplandecer do rosto, do olhar, do ouvir, é justamente o Senhor mostrar a sua presença. Mas o Senhor não é onipresente? O Senhor não está em todos os lugares? Essa presença, queridos, do Senhor é o que muitos chamam da presença favorável de Deus. Deus está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares está a presença favorável de Deus. E essa presença favorável de Deus que manifesta essa graça, que despeja essa graça, essa presença favorável de Deus que nós buscamos no nosso momento de oração. Senhor, não somente ouve a nossa oração, mas apresenta a tua graça diante do nosso clamor. A tua presença favorável diante do teu povo. E, queridos, neste momento na vida de Davi, diante das riquezas de Davi, da confiança nessas riquezas, a presença do Senhor deixou de ser favorável. O Senhor encobriu o seu rosto. Por quê? Amados, o Senhor, a Escritura diz, abominação é para o Senhor todo altivo de coração. E também que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a atitude de Davi foi justamente essa: ser soberbo, ser orgulhoso em suas próprias riquezas, em suas próprias conquistas. E isso afasta o favor de Deus. Queridos, nós precisamos de Deus em todo momento. E nós devemos cuidar muito com o nosso coração, com o que nós apoiamos no nosso coração, no nosso posicionamento orgulhoso e presunçoso de ser. Mas, amados, é muito interessante uma coisa. Deus deixou a sua presença favorável de Davi. Deus tirou essa presença favorável de Davi. Entretanto, quando Davi fala, ele diz o seguinte: encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Amados, olha só. Quando Deus encobre o seu rosto, quando Deus tira essa presença favorável de Davi, o salmista, ele se sente horrorizado, ele se sente em terror, trêmulo. Justamente aquilo que ele falou que não ia acontecer, nunca seria abalado, ele se sentiu abalado quando o Senhor encobriu o seu rosto. E, queridos, é justamente essa tristeza que eu mencionei na abertura ali, de estarmos perturbados quando o Senhor encobre o seu rosto. Os irmãos já sentiram isso? Os irmãos sentiram que as coisas parece que não vão, que a vida parece que perdeu a graça, que a rotina não está mais tão legal, está só um dia após o outro e não tem nada novo debaixo do sol? Pois é, amados, é uma tristeza que é diferente de simples intempéries que nos sobrevêm na nossa vida, né? É uma tristeza diferente que afeta o mais profundo da nossa alma. E, amados, essa tristeza, ela é boa. Essa tristeza é sinal também da graça de Deus. Por mais que a presença favorável de Deus não estivesse sobre Davi, Deus tivesse cobrido seu rosto, o próprio fato de Davi se sentir perturbado é graça de Deus. Por quê? Se nós nos sentimos perturbados diante da ausência do Senhor, é porque algo aqui nos chama para voltar. Algo aqui nos chama para olhar não para aquilo que está alimentando nosso orgulho, mas olhar para realmente o que nos dá valor. E olhar realmente para aquilo que é o nosso sustento, que é o nosso Senhor. Queridos, na Escritura até existe um exemplo de alguém que não teve a presença favorável de Deus e o seu coração se endureceu e ele não deu bola para a ausência do Senhor. Um rei chamado Jeoaquim. Quando Jeremias entrega a carta,
ele lê, basicamente, ô Joaquim, tá cheio de idolatria, tu não se submete à Babilônia, tá governando de maneira ímpia o povo de Deus, se arrepende. O que ele faz? Pega uma faca, rasga toda a carta, queima toda a carta, e o seu coração se aquieta, ignorando a presença do Senhor, ignorando a falta da presença favorável diante dele e diante do povo. Por quê, amados? Ímpio, um rei ímpio, um rei horroroso, que teve o seu propósito, teve o seu lugar na história da redenção, mas um rei que foi rebelde. Entretanto, queridos, se a nossa atitude é de estarmos perturbados diante disso, é porque pela graça de Deus o Espírito Santo nos chama. Pela graça de Deus, nós ainda sabemos que algo está de errado, alguma pendência existe entre mim e o Senhor que tem que ser resolvida. E então o Senhor mostra a sua graça mais uma vez. Amém, amados? Estão me compreendendo? Então, queridos, Davi está com o coração orgulhoso, mas perturbado. E no versículo 8, queridos, nós entramos na outra seção, que é o clamor de Davi. Davi, diante da sua prosperidade, diante do que ele conhece sobre o Senhor, que dá o propósito para essa prosperidade também, ele levanta um clamor. E ele diz no versículo 8, a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. E a gente vê aqui, queridos, uma mudança de atitude completa. Não é mais, na minha prosperidade eu estou inabalável. Não, é Senhor, eu suplico a ti. Senhor, me ajuda. Queridos, isso é lindo de se ver. É maravilhoso a gente ver um coração orgulhoso se derramando diante dos pés do Senhor. Isso, queridos, esse tipo de transformação de coração é o que tem que nos motivar para a gente chegar para as pessoas mais orgulhosas da face da terra, as pessoas mais improváveis do mundo e dizer, se arrependa dos seus pecados, suplique ao Senhor, porque Ele é a sua única esperança. Amados, a ti, Senhor, clamei e a ti, Senhor, supliquei. Esse clamor de Davi, ele está numa espécie de poesia, onde esses dois versos, eles estão num paralelismo. Dessa maneira. O que isso significa? As duas frases significam a mesma coisa, basicamente. Mas é muito interessante a gente ver que esse Deus que Davi clama, ele é essas duas coisas. Ele é Yahvé e ele é Adonai. Esse Deus que Davi clama, quando ele se depara com o seu orgulho, é um Deus de aliança. É um Deus que se revela. É um Deus que vai até o seu povo e chama. É um Deus que toma essa iniciativa e resgata o seu povo. Então, queridos, toda vez que vocês verem, amados, na Escritura, o salmista, lá em Provérbios, nos livros poéticos, até nos profetas, Yahvé, lembrem-se que é o Deus da aliança, é esse Deus pessoal. Mas esse Deus pessoal que Davi clama, ele é também Senhor. Ele é também Adonai. Não somente o Deus que se revela, o Deus que ama e o Deus que chama, mas é um Deus que é dono. Dono do próprio Davi. O Deus que manda em Davi. E além de dono de Davi, dono de tudo. O Senhor, ele é Senhor sobre tudo, sobre toda a criação, inclusive sobre as riquezas de Davi, que ele tanto se gloriava. Compreendem, amados? Diante de tudo isso que Davi olha, o Senhor, dono de tudo, e eu me gloriando nas minhas riquezas, ofendendo o nome do Senhor, a única coisa lógica que o salmista consegue pensar em fazer é apelar para a misericórdia desse Senhor. É clamar a esse Senhor, porque se Ele é dono de tudo, o que eu vou oferecer para Ele? Se Ele pode tudo, o que eu vou fazer para Ele? Me resta clamar, me resta suplicar. E esta súplica, amados, não é só a ti, Senhor, clamei, a ti, Senhor, chamei, é a ti supliquei. E uma súplica só é feita, amados, quando realmente o resultado dessa súplica é a minha única esperança. Uma súplica é feita num
ambiente de desespero. Eu suplico, eu imploro, Senhor, a ti eu imploro. E se o salmista consegue implorar, é porque a esperança dele já não está mais na riqueza. A esperança dele encontrou um lugar seguro para ficar. O Senhor de aliança e o Senhor dono de todas as coisas. Amém, queridos? E essa súplica, ela tem como ciência prévia a realidade do versículo 9. O salmista percebeu, Davi percebeu que as suas riquezas não têm valor, e ainda mais, sem Deus, ele não tem valor. Que proveito há no meu sangue quando eu desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Que valor tenho eu quando eu morro? De fato, Davi usa uma argumentação muito ousada para com o Senhor. Basicamente, esse raciocínio de Davi é: Senhor, tu não vai ganhar nada se eu morrer. Não vai ter vantagem se eu morrer. Por que, Senhor? Não faz isso. E essa é uma argumentação bastante comum no Antigo Testamento, tá, irmãos? Não é só loucura do Davi. Ezequias, quando ele é curado da sua enfermidade, ele diz: porque não te louvará a sepultura, num louvor, né? Não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. E ainda mais, Emã, nesse salmo desesperado aqui, o 88, ele fala, diante de uma situação de quase morte: mostrarás tu, Senhor, maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Queridos, esse é um clamor típico do Antigo Testamento por preservação da vida. Eu até abro um adendo que pode parecer estranho para a gente. A gente está num período de revelação, nós já temos o Senhor Jesus Cristo e nós temos a completa ciência da vida eterna e do que ocorre após a morte. Entretanto, algumas pessoas olham para esses textos aqui e dizem: a pessoa morre e já era. A pessoa morre e deixa de existir. Ou a pessoa morre e vai dormir. Até lá em Eclesiastes fala que na sepultura onde tu vais, não existe conhecimento, não existe trabalho, nem obra para se fazer. E daí vão nos dizer: tá aí, tu morre, tu dorme, não tem vida após a morte, e se tiver é só lá na ressurreição, porque a alma dorme. Entretanto, queridos, lá em Eclesiastes, todo o livro é um tratado da vaidade debaixo do sol. Então, de fato, debaixo do sol, na sepultura, não tem obra, não tem trabalho, não tem conhecimento. E aqui, queridos, Davi quase morreu. Davi quase perdeu a sua vida terrena e o seu clamor é pela sua vida terrena. Nós até vamos ver o porquê depois, porque essa vida terrena tem propósito. E esse propósito não pode ser cumprido se a nossa vida terrena não for preservada. Os irmãos me compreendem? Na verdade, até chegamos nessa parte. Porque o salmista, ele clama pela sua vida, e ele diz que a sua vida tem valor, e barganha com o Senhor para que ele não perca a sua vida, justamente porque, se o Senhor é dono de tudo, e as minhas riquezas vêm do Senhor, e Ele preserva a minha vida, então é porque a minha vida tem um propósito dEle. E se a minha vida tem um propósito dEle, eu tenho uma responsabilidade aqui em vida. Então, o meu clamor é para que eu consiga ser fiel à minha responsabilidade que o Senhor me deu aqui em vida. Compreendem, amados? Estão me acompanhando? É uma responsabilidade de vida, é mais uma responsabilidade prática de vida do que uma realidade escatológica. Esse negócio de, os mortos não te louvam, né? Mas é interessante, né? Porque justamente o argumento do salmista é: não tem valor se eu descer a cova. Por quê? Te louvará o pó? Anunciará o pó, a sepultura, a tua verdade?
Que responsabilidade é essa que nós temos em vida, amados? Justamente essas duas coisas. Louvar ao Senhor e anunciar a sua verdade. E daí a gente entende que é para isso que o Senhor nos mantém em vida, porque Ele nos deu propósito e responsabilidade diante dEle. E isso é um dilema que o próprio Paulo sente e expressa na carta aos Filipenses. Tem que sempre olhar para ver se mudou. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Queridos, se Deus quisesse, todo mundo se convertia, já ia direto para o céu. Porque é muito melhor estar na presença do nosso Senhor. Mas o fato de nós sermos preservados em vida, de nós sermos sustentados pelo Senhor, é justamente porque esse Senhor que dá a vida, que sustenta a vida, Ele também dá o propósito para a vida. E é aí que entra, amados, o motivo de nós termos um valor. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, que é louvá-lo, que é anunciar a sua palavra. E muita gente que é ateu, eu trago bastante visão contrária, né? Mas muita gente que é ateu vai dizer, nossa, que Deus egoísta. Ele cria as pessoas para louvarem a Ele, e as pessoas só têm propósito se viverem para Ele. É óbvio, porque não tem coisa melhor. O Senhor, Ele fez as coisas dessa maneira, porque Ele sabe que justamente isso é o melhor. E a gente sabe que isso é o melhor. E a gente se afasta por teimosia. A gente se afasta de uma maneira irracional, crendo que a nossa riqueza, a nossa prosperidade, estabilidade, nas coisas que nós temos, é bem melhor do que a graça que nós temos no nosso Senhor, do que a alegria, a plenitude que temos no nosso Deus. Queridos, não tem coisa melhor do que estarmos na presença, e na presença favorável de Deus. E tendo isso em mente, o salmista conclui o seu clamor no versículo 10, falando: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Davi, ele recorre novamente, diante de tudo isso, diante da soberania de Deus. Diante do seu governo, ele olha para a soberania de Deus. Diante da sua riqueza, ele olha para o senhorio de Deus. E ele pensa, não tem coisa mais lógica de fazer do que recorrer à misericórdia desse Deus. Eu não posso prolongar minha vida, eu não posso contar os meus fios de cabelo, mas eu posso recorrer a quem pode. E realmente, clamar pela misericórdia de Deus é a maneira que nós vivemos. É só assim que nós somos sustentados, é assim que nós passamos os nossos dias. Jeremias fala isso de uma maneira que eu acho muito linda. Ele clama: sara-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aleluia, o Senhor é bom. E além de clamar pela piedade desse Senhor, pela misericórdia dele, ele termina: sê o meu auxílio. Algumas Bíblias talvez estejam diferentes, talvez estejam ser o meu auxiliador ou ser o meu ajudador. As Bíblias em inglês todas traduziram para be thou my helper, a pessoa, aquele que ajuda. E isso, particularmente para mim, tem uma baita de uma diferença. Porque eu contar com um auxílio e eu contar com um auxiliador é bem diferente. E o texto original favorece o auxiliador. Mas, queridos, não tem coisa mais bela do que nós termos um auxiliador ao nosso lado. De nós não ser somente alvo do auxílio de Deus, mas ter o nosso Senhor andando conosco. A sua presença favorável andando conosco. E, queridos, essa é a promessa do Espírito Santo para a sua igreja. A presença favorável de Deus andando conosco constantemente, que Deus deu pela sua graça e misericórdia. Queridos, não tem coisa
mais maravilhosa do que isso, o Espírito Santo, ele faz da nossa rotina algo santo. Faz da nossa rotina um motivo de louvor e de glória e de ação de graças para o nosso Senhor. Queridos, andar em Espírito é justamente essa atitude aqui, mas em uma nova roupagem, uma nova dispensação, onde o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nutrindo essas coisas pela sua graça também. Queridos, que coisa maravilhosa. E, amados, se o Espírito Santo, na vida dos irmãos, de algum dos irmãos, está extinto, está fraco, digamos assim, a palavra fala que o Espírito Santo pode ser entristecido, a palavra nos alerta a não extinguir o Espírito. E todas essas coisas nós fazemos com uma atitude orgulhosa, com uma atitude de independência. Queridos, como que nós voltamos à comunhão? Como que nós damos novamente a liberdade, damos esse ensejo para que o Senhor haja de maneira plena, da maneira que Ele quer, na verdade? Clamando pela misericórdia do Senhor e percebendo que valor tenho eu sem Deus? Que valor tem as minhas riquezas diante de um Deus que tem tudo? Que valor que tem os meus poderes, a minha carreira, diante de um Deus que pode tudo e de um Deus que dá de graça? Que valor tenho eu diante de um Deus assim? E, queridos, depois desse clamor que Davi faz, ele teve um histórico de orgulho. Ele olhou para a sua riqueza, se elevou-se o seu coração. Ele percebeu que isso não era nada. Percebeu que só Deus tem salvação. Depois desse clamor que ele fez, ele pôde encontrar uma genuína alegria. A alegria do livramento de Deus. Na verdade, amados, eu até quero salientar um ponto, porque segundo o que o contexto nos diz, o que fez o salmista despertar, o que levou ele a ter esse choque de realidade, foi justamente uma enfermidade que levou à beira da morte. E, amados, eu pergunto para os irmãos, Deus pode usar o mal para o bem? Deus pode usar a enfermidade para salvar? Deus pode usar a adversidade para resgatar? Deus pode e Deus faz. Por isso que o cristão olha para a adversidade com outros olhos, perguntando: Senhor, o que tu quer com isso? Senhor, o que tu está me despertando com essa circunstância, com essa doença? E detalhe, Deus atacou exatamente o que o salmista tanto amava, a sua estabilidade. O seu governo, os seus exércitos e as suas riquezas não conseguiam salvar ele de uma doença mortal, mas só o Senhor podia. E às vezes, queridos, talvez o Senhor não vá nos dar uma doença mortal para nós nos tocarmos que nós não somos nada, mas o Senhor, todo domingo, nos dá uma injeção de sua palavra, uma revelação do Senhor para os nossos corações, que nos desperta e que tem que nos levar a entender que nós não somos nada sem o Senhor e que o propósito das nossas vidas é louvá-lo e anunciarmos a sua palavra. Amém, queridos? E isso traz alegria para o coração, isso é a melhor coisa que tem para a vida do indivíduo, porque depois desse clamor, o salmista testemunha: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. O tom muda para uma alegria maravilhosa. E novamente, essas duas frases significam a mesma coisa. E provavelmente a Bíblia dos Irmãos falam: tornasse meu pranto em dança. É uma tradução melhor. Você tornou, Senhor, minha tristeza em dança. E só dança quem está muito feliz. Queridos, é maravilhoso essa realidade da alegria que o Senhor injeta na vida daquele que é salvo. Queridos, essa ilustração que o salmista usa: tiraste o meu cilício, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Amados,
o pano de saco, ele era uma maneira de expressar no mundo antigo, uma maneira de expressar uma profunda angústia, uma profunda tristeza. Por exemplo, Jacó, quando recebeu a notícia de que José havia falecido, ele ficou de luto, ficou triste e trocou suas vestes por pano de saco. Neemias, junto com os filhos de Israel, juntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se de pé e fizeram confissão dos seus pecados. Esse pano de saco é justamente as vestes de tristeza, de arrependimento, de remorso, de angústia que nós tínhamos. Mas olha que interessante. O Senhor, Ele tira essas vestes de pano de saco, essa coisa feia que mostra tanto a nossa sujeira quanto a nossa tristeza, e nos cinge, nos aperta com vestes de alegria. E, amados, essa dinâmica de mudança de roupa, essa mudança de roupagem é muito abundante nas Escrituras. Até no Novo Testamento temos algumas passagens. Tinha passado antes? Meu Deus, eu cliquei mais uma vez, não foi. Essa dinâmica de roupagem, ela se apresenta em muitos lugares. Por exemplo, aqui em Efésios. Nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E, queridos, com Cristo, nós temos uma nova dinâmica nessa mudança de roupa. Porque, amados, é o Senhor Jesus que tira nossas vestes de tristeza e de angústia, e Ele não joga lá fora. Ele veste essas vestes. E as vestes brancas e puras do Senhor, Ele não deixa de lado. Ele bota na gente. E dessa maneira, queridos, em Cristo, a nossa angústia, a nossa tristeza, o peso do pecado e a condenação do pecado é imputada em Cristo. Ele sofre, ele vem em vida, sofre, ele sofre em morte e ele morre por nós, para que, em contrapartida, nós tenhamos vida, santidade e vida eterna. Amados, essa dinâmica de troca de roupas é maravilhoso, é lindo. E aqui no Salmo, o salmista ele foi livrado de uma morte por enfermidade. Nós fomos livrados de uma morte eterna, de uma morte que ia apodrecer a nossa alma e que ia nos levar a uma condenação que não tem fim. E, queridos, em Cristo, nós temos essa roupa suja tirada e umas vestes brancas de linho fino, que são a beleza da igreja, que é a sua santidade, postas sobre nós. Amados, o Senhor Jesus é maravilhoso. E essas vestes de alegria, é as vestes que nós temos que vestir. Nós temos que andar com essa roupa de alegria, mostrando que a vida com o Senhor é uma vida abundante, uma vida de alegria ao extremo. E, queridos, Deus não nos dá essa alegria debalde. Ele não nos dá essa alegria para nada, para nós simplesmente curtirmos. Beleza, você foi alvo da minha graça, pode curtir a vida e depois tem vida eterna. Não, não é assim que funciona. Deus tem um propósito para a salvação e um propósito para essa alegria que o Espírito Santo nos dá, que se expressa no versículo 12. O salmista conclui esse salmo falando do propósito de todas essas coisas. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amados, para que a minha glória te cante louvores. Glória, aqui no original, é kabod. É a mesma glória que o Senhor manifesta. Só que nesse contexto, ele representa a glória de Davi no sentido do seu interior, da sua alma, do seu
interior sublime, digamos assim. A sua alma canta louvores, para que a sua alma cante louvores e não se calhe. E a gente começa a entender, queridos, que o Senhor nos dar a vida, o Senhor sustentar a nossa vida, e principalmente o Senhor nos salvar de uma condenação eterna e nos dar uma vida eterna em abundância, tem por propósito que o nosso ser transformado lá de dentro, que pula em alegria, cante louvores ao Senhor e anuncie a sua palavra. E isso eu não estou extraindo somente do Antigo Testamento, porque, por coincidência, Paulo sempre concorda comigo, eu não entendo. Eu falo e ele concorda. Brincadeira, irmãos. Eu estou debaixo da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E ele, pela sua sabedoria dada pelo Senhor, que eu não tenho, disse: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E ainda, nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Queridos, nós, os que esperamos em Cristo, não nas riquezas, não no nosso futuro, não na melhoria da sociedade. Nós que esperamos somente em Cristo, temos a nossa vida para a glória de Deus. E como é que eu glorifico a Deus, amados? Como que a minha vida é para a glória de Deus? Primeiramente, a nossa santidade. Até mesmo quando não vista, ela glorifica a Deus. Ela nutre em mim a realidade do reino de Deus, e ela é a continuação da obra de Cristo pelo seu Santo Espírito agindo em mim. Para a glória, para que os outros vejam? Não, para que o Senhor cumpra o seu propósito e Ele se alegre na minha vida privada, no que eu deixo de fazer quando ninguém vê e no que eu faço quando ninguém vê. E também, nosso testemunho público glorifica a Deus, obviamente. Quando eu me comporto com uma conduta santa, com um padrão exigente de Deus, que é loucura para o mundo de hoje, que escandaliza o mundo de hoje. Quando eu sofro por essa atitude, quando eu sofro injustamente, assim como o servo sofredor sofreu, eu glorifico a Deus, manifestando o sofrimento de Cristo na minha própria carne. E por fim, quando a gente anuncia verbalmente a palavra do Senhor, coisa que nós não devemos deixar de fazer, nós anunciamos a glória do Senhor, nós anunciamos o seu propósito, anunciando também as coisas que Ele fez na nossa vida, mostrando para o mundo que a esperança nas riquezas não leva em nada, mas que, na verdade, sem Deus nós não temos valor nenhum. Queridos, nós devemos falar, nós devemos proclamar. Muita gente segue a filosofia de evangelize sempre e, se necessário, use palavras. Não, a gente é chamado para pregar, a gente é chamado para falar a palavra de Deus, para anunciar, para que as pessoas confessem os seus pecados, se arrependam e reconheçam que proveito tem no meu sangue quando eu desço a cova. Eu só tenho proveito, só tenho significado na minha vida, eu só tenho valor, esperança e alegria se eu estou no Senhor. Amém, amados? Queridos, toda essa aventura no coração, Davi passou. E toda essa aventura do coração nós passamos muitas vezes, de nos orgulharmos, quebrarmos a cara, de às vezes sermos alvo de disciplina de Deus, e depois percebermos, Senhor, realmente, eu não valho nada sem Ti. E queridos, por meio de Cristo Jesus, por meio do unigênito do Pai, nós podemos perceber, nós temos valor em Cristo, e nós temos as nossas vestes de pano de saco, de tristeza, de angústias tiradas,
e nós temos as vestes de alegria santas de Cristo. Até tem uma música que fala... esqueci agora, mas a letra ela fala basicamente... a alegria que era merecida por ele é imputada em nós. Eu vou pesquisar depois, eu falo para os irmãos, mas fala não somente sobre o status de condenação, que nos é imputado, a nossa condenação é imputada para Cristo, e não somente a justiça dele é imputada para nós, mas a alegria que ele merecia, a alegria que era mérito de Cristo, nos é imputada também. E nós podemos viver essa alegria, nós podemos ser felizes, nós podemos chegar num domingo de noite, sem pensar na segunda-feira, sem pensar no trabalho, diante dos irmãos e falar, eu estou feliz de estar na presença dos irmãos, e eu estou feliz de estar na presença de Deus, porque é Ele que me dá significado, e eu amo todos vocês. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, sim, Senhor, mas também proclamamos a Tua verdade em dizer que nós somos felizes por tudo que Tu nos tem feito. Nós somos alegres, Senhor, pelo Teu livramento. Nós somos felizes pela salvação que temos em Ti e pelo Santo Espírito que habita em nós, que nos acompanha, que nos dá vida e mais vida. Senhor Jesus, acende, Senhor, essa alegria no nosso coração, para que a Tua palavra seja novidade, a Tua presença seja novidade e queiramos sempre mais. Não nos deixe nos elevarmos, Senhor, não deixe que o nosso coração se eleve para não precisarmos de Ti. Mas, amado Senhor, nos faz entender e perceber que sem Ti nós não somos nada. Amado Senhor, se presente, habita no nosso coração e tenha governo total sobre as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém.